O que é a morte? Para alguns, a morte é o descanso do sofrimento de alguns. Para outros, é o fim da vida. Para outros, é o fechamento de um ciclo. É o findar das coisas. É simplesmente sepultar alguém. É enterrar alguém. As escrituras sagradas dizem em Eclesiastes capítulo 7 que melhor é ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Porque ali, na casa onde há luto, aqueles que estão vivos podem aplicar isso ao seu coração. Porque eles estão vendo o fim de todos os homens. É interessante quando nós estamos no velório, onde no centro tem um corpo estendido, envolto por flores, por velas, por ídolos, e onde vivos estão ao seu redor chorando, se lamentando, entristecidos. A nossa vida, ela muitas vezes pode parecer tão egocêntrica que às vezes a gente não percebe que o fim de todos nós está ali, está naquele caixão. Porque mesmo que a gente não pense, mesmo que a gente não queira, um dia todos nós vamos deitar naquele caixão. E temos que entender que, assim como nós estamos vivos, assim, num estralar de dedos, num piscar de olhos, o nosso coração pode parar de bater. Nós podemos ser cortados o ar dos nossos pulmões e simplesmente a gente vira apenas um pedaço de carne. Às vezes a gente não para pensar, mas quando a gente é confrontado com a morte, nós vemos o quanto nós estamos próximos disso. Acredito que ninguém goste, que ninguém faça hobby ir ao velório. Ninguém ache um passeio prazeroso ir ao velório ou ir na casa de alguém que está em luto. Porque é algo bem complicado. É algo desagradável. É algo que mexe com os nossos sentimentos. A gente falar de morte é um assunto delicado, mas é um assunto necessário. É um assunto necessário. Porque nós podemos estar vivos. Você pode estar vivo, pode estar respirando. Você pode colocar a mão aqui no teu peito e sentir teu coração bater. Você pode sentir o ar entrar pelos seus pulmões, através do seu nariz. Você pode ter os teus pensamentos. Mas muitos de nós espiritualmente estão mortos. Somos como cadáveres ambulantes. Podemos não estar deitados sobre um caixão marrom, envernizado, onde velas e ídolos estão à nossa volta. Mas espiritualmente nós estamos vivendo como se nós estivéssemos mortos, espiritualmente. Porque quando o homem está em Adão, sem comunicação com Deus, ele está morto em seus pecados e em seus delitos, como as escrituras falam em Efésios capítulo 2. Estamos num processo de decomposição, rodeados de pessoas que até muitas estão chorando por nós,
estão orando por nós, estão clamando por nós, família, amigos, conhecidos. Mas é que mortos em pecados e delitos, vivendo em Adão, vivendo sobre a regra, sobre a ordem pecaminosa, nós estamos envoltos por ídolos, por coisas que nós nos apegamos, mas nós estamos mortos. Mas Jesus veio trazer vida. E eu não posso falar só de morte sem falar do autor da vida, daquele que é luz do mundo. Nós temos uma dívida como pecadores, nós temos uma dívida, e Deus, como é misericordioso, Ele não quer nos ver mortos espiritualmente. E Ele envia seu Filho para ocupar o meu lugar, o seu lugar lá na cruz, para morrer. Porque todo aquele que pecar deve morrer, é o que as Escrituras dizem. Mas o Deus homem veio e assume meu lugar. Ele assume a minha dívida, ele assume a sua dívida e morre no meu lugar e ressuscita, evidenciando que o sacrifício foi aceito. E eu preciso entender que eu estou morta. E é difícil. É muito delicado. É algo assim que é somente pela graça. É quando Deus se manifesta através da pregação das Escrituras. É quando somos confrontados com o pecado. É quando o próprio Evangelho é pregado. Que Deus, através do Espírito Santo, revela que nós estamos mortos. E que desespero é para nós quando descobrimos que estamos mortos, sem comunicação com Deus. Nós não percebemos isso. Quem sabe você não percebe isso. Mas mediante o sacrifício de Jesus, mediante aquilo que Ele fez na cruz, e quando eu percebo a minha necessidade no Salvador, porque eu estou deitada sobre um caixão, eu estou fazendo, claro, uma metáfora. O Senhor nos levanta quando nós cremos. É como se Ele pegasse em nossa mão, como Ele fez com aquela menina, a filha de Jairo. É isso que Ele quer fazer. Em Jesus nós temos comunhão com Deus. Aquele relacionamento que havia sido quebrado pelo nosso pai Adão, pelo primeiro casal, em Cristo Jesus, há uma união. Há uma união. Muito mais importante que resolver o problema da morte física, nós precisamos com urgência resolver o problema da morte espiritual. E é só em Cristo Jesus. Porque morrer fisicamente, todos vamos morrer. Porque a lei, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quando Adão e Eva pecaram, uma série de maldições foram descritas, e uma delas seria que o homem do pó veio e ao pó voltaria. Nós não precisamos morrer espiritualmente. Não precisamos, aliás, viver mortos espiritualmente. Podemos ser ressuscitados em Cristo Jesus. Então creia em Cristo. As Escrituras dizem hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Crê em Cristo. Seja salvo, seja liberto. Eu fico por aqui, ao Senhor toda glória e honra, gratidão por mais esse dia. E até a próxima, se o Senhor assim permitir.